Fala galera, beleza? Você está no Bora Mundo, eu sou o Ujni e vamos falar sobre filosofia, um resuminho para você. A pergunta é, será que existiu filosofia no Brasil? Primeiro ponto importante, sim, existiu. E a gente vai falar da colonização. Na colonização, ali no período pós-colonização, tá certo? Depois dos 100 primeiros anos, vai surgir uma figura importante, com um pensamento importante. E dela em diante é legal que a gente já pode pensar um pensamento mais filosófico, um tipo de filosofia sendo estruturada aqui no Brasil, tá certo? A gente tá falando do Padre Antônio Vieira, tá certo? Ele nasce em 1608 e morre em 1697. Então, depois dos 100 primeiros anos da colonização, a gente vai ter o Padre Vieira, que vai vir pro Brasil. Ele tem uma longa história de tentar dar golpe na corte e tudo mais, né? Foi um diplomata, um representante, mas o importante é que dentro da sua ideia, dentro do seu pensamento, é um pensamento religioso, tá certo? É um pensamento escolástico, que é um pensamento religioso, tá certo? Ele carregava os dogmas religiosos, mas ele era um cara muito culto e dentro do pensamento dele tinham traços da filosofia. Já tinha um pensamento muito parecido com o pensamento do René Descartes, tá certo? De traços sobre quem sou eu. Então o Padre Vieira, ele vem trazer um pensamento que é um pensamento já mais filosófico. Ele mistura a filosofia com a teologia e nunca abandona isso, tá certo? E era um pensamento onde estava em um cara que reivindicava, ele era um militante político, ele era muito importante na corte, já chegou a fazer parte da corte, tá certo? Então quer dizer, esse cara é um cara que dá indícios pra gente, que já começa uma reflexão a nível de filosofia, a nível filosófico. Reflexão sobre quem somos nós, sobre qual é o nosso papel na sociedade. Ele começa a construir esse tipo de pensamento. Esse pensamento ele não está de graça. Por quê? Porque ele vem junto com o pensamento dos jesuítas. Ele vem numa influência de um método de ensino que é chamado Ratio Studiorum. Certo? Esse método é um documento que os jesuítas tinham, que é uma fórmula de ensinar, né? É um método didático acadêmico, é muito bom. E eles usavam esse método. Esse método era influenciado pelas ideias do Aristóteles, baseado nas ideias do Aristóteles, e logicamente ele era super carregado de filosofia. E misturava ali então com a teologia cristã, tá certo? E essa teologia cristã, então, o Padre Vieira usou bastante, tá certo? Então nós podemos considerar que o pensamento filosófico, ele começa a nascer, ele começa a aparecer no Brasil. Ali, uma das figuras principais é o Padre Vieira, tá certo? É o Padre Antônio Vieira, que vai carregar essa bandeira aí de filosofia nacional, tá certo? De pensamento e reflexão sobre o povo nacional, tá certo? Isso depois vai acabar, o Padre Vieira vai ser expulso do Brasil, né? Porque vai vir então o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil e vai vir novas influências da filosofia que vão tirar de campo os pensamentos mistos. Por exemplo, o pensamento do Padre Vieira, que era misturado teologia com filosofia, tirou os jesuítas, esse pensamento aos poucos vai sumir e vai começar a dar espaço só ao pensamento científico, filosófico, que é o pensamento que está na base da razão, um pensamento racional. Não tem negócio de religião nem de mito, é racional, certo? Então, filosofia no Brasil existe. Vou deixar para você aí livros do Padre Vieira para você ler, tá certo? O conteúdo, cartas dele, algumas ideias interessantes para você entender aonde que aparece um pensamento filosófico, uma reflexão mais filosófica de uma pessoa que estava fazendo isso aqui no Brasil, tá certo? É isso aí então, espero que você tenha aprendido, espero que esse vídeo seja um guia para você ler o Padre Vieira e entender já essa dinâmica, tá certo? E você já vai ver ali filosofia acontecendo, vai ser muito legal. Então é isso aí, até o próximo vídeo, curtiu, gostou, compartilha, tamo junto, se inscreve no canal, certo? É isso aí, valeu!